Em uma noite fria de maio de 2022, um jovem entrou em uma delegacia próxima ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Ele não carregava malas, não tinha dinheiro, não tinha passaporte e havia passado 2 noites dormindo nas ruas. Quando os policiais perguntaram seu nome, ele respondeu: Daniel. Não é seu nome verdadeiro, mas é assim que a justiça britânica o conhece. Naquele momento, Daniel tinha apenas 21 anos. E acreditava que alguém estava tentando roubar muito mais do que seu futuro. O que os policiais ouviram naquela noite parecia absurdo. Uma história sobre uma promessa de emprego, uma viagem internacional, um senador milionário, um hospital renomado e um plano para retirar um rim de um jovem que sequer sabia que era um doador. Mas nos meses seguintes, os investigadores descobririam algo ainda mais perturbador. Porque essa não era apenas uma história de tráfico de órgãos. Era uma história sobre poder, sobre desigualdade e sobre o momento em que uma pessoa passa a ser vista não como um ser humano, mas como uma peça de reposição. Ficaram curiosos? Então vem comigo, porque hoje vamos investigar um caso real que parece ter escapado das páginas de Lock Every Door. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. Hoje, no Enredei Podcast, vamos contar uma história real de poder, desespero e exploração humana. O caso de Ike Ekweremadu, um dos políticos mais influentes da Nigéria, condenado no Reino Unido por participar de uma conspiração para levar um jovem ao país com o objetivo de obter um rim para transplante. Uma história que começa com a promessa de uma oportunidade de vida melhor, mas que rapidamente se transforma em uma investigação sobre tráfico de órgãos, abuso de poder e os limites éticos de quem acredita estar agindo por uma causa maior. E como veremos ao longo deste episódio, esse caso guarda paralelos inquietantes com o livro Lock Every Door, de Hailey Seeger, ou Tranque Todas as Portas, do episódio anterior de Enredei. Uma história em que pessoas vulneráveis são atraídas por promessas sedutoras sem imaginar o verdadeiro interesse que existe por trás delas. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os fatos descritos neste episódio são reais e podem ser perturbadores para algumas pessoas. As informações foram obtidas em diferentes fontes jornalísticas e documentos judiciais da internet. Vou deixar os principais links consultados na descrição do episódio e também no site enredeipodcast.com.br. Aviso de gatilho. Gente, antes de começarmos, este episódio aborda temas como tráfico de pessoas, exploração humana, tráfico de órgãos e abuso de vulnerabilidade. Se você é uma pessoa mais sensível a esse tipo de assunto, talvez seja melhor pular este episódio, tá bom? Sua saúde mental vem sempre em primeiro. Qualquer coisa, dá uma pausa ou já pula para um outro episódio do Enredei. A gente se encontra em outra história. Recados feitos, bora para a história real. Hoje vamos conhecer o caso que levou um senador nigeriano, sua esposa e um médico ao banco dos réus em Londres. Um caso que começou com uma viagem internacional, aparentemente comum, e terminou se tornando o primeiro julgamento por tráfico de órgãos realizado sob a lei da escravidão moderna do Reino Unido. E mais, vamos relacionar essa história com Lock Every Door,
Um thriller que nos faz refletir sobre o que acontece quando seres humanos deixam de ser vistos como pessoas e passam a ser tratados como recursos. Porque às vezes, o aspecto mais assustador de um suspense não é aquilo que foi inventado pela imaginação do autor. É descobrir que algo parecido aconteceu de verdade. Daniel vivia em Lagos, a maior cidade da Nigéria, uma metrópole vibrante, caótica e cheia de contrastes. Durante o dia, ele trabalhava vendendo acessórios para celulares. Não era rico, não tinha influência, mas tinha algo que milhões de jovens ao redor do mundo possuem: esperança. A esperança de que a próxima oportunidade mudasse sua vida. Então essa oportunidade apareceu. Disseram que havia trabalho no Reino Unido. Disseram que ele teria uma vida melhor, que ganharia mais dinheiro, que finalmente teria uma chance de crescer. Para alguém que nunca havia saído do país, parecia um sonho. E sonhos costumam ser mais convincentes quando são oferecidos por pessoas que parecem ter todas as respostas. Antes da viagem, pediram um exame de sangue. Nada incomum, pelo menos foi o que Daniel pensou. Talvez fosse exigência para o visto. Talvez fosse alguma burocracia de imigração. Mas não era. Aquele exame tinha outro objetivo: verificar se seu organismo era compatível para um transplante. O problema? Daniel não sabia disso. Em fevereiro de 2022, Daniel desembarcou em Londres. Era sua primeira viagem internacional, mas logo percebeu que algo estava errado. Seu passaporte não estava sob seu controle, seu dinheiro era praticamente inexistente, e todas as decisões pareciam ser tomadas por outras pessoas. Pouco depois, começaram as consultas médicas. Primeiro um exame, depois outro, depois mais um. Corredores de hospital, formulários, entrevistas. Perguntas repetidas. Palavras como compatibilidade, transplante, doador. Quando chegou ao Reino Unido, Daniel foi apresentado a uma jovem nigeriana chamada Sônia. Ela tinha apenas 25 anos e sofria de uma doença renal grave. Dependia de sessões de diálise que duravam cerca de 5 horas, várias vezes por semana. Ela precisava desesperadamente de um transplante. Sônia era filha de uma das famílias mais influentes da Nigéria. Seu sofrimento era real. Seu desespero também era real. E é isso justamente que torna esse caso complexo. Porque existe uma jovem doente, existe uma família desesperada e existe a pergunta que atravessa toda essa história: até onde alguém iria para salvar quem ama? Como eu comentei, o pai de Sônia não era uma pessoa comum, era Ike Ekweremadu. Não sei se estou falando certo, desculpa. Senador, ex-vice-presidente do Senado da Nigéria, um dos políticos mais influentes do país. Um homem acostumado a abrir portas, a resolver problemas, a conseguir o que precisava. Mas algumas coisas nem dinheiro nem poder conseguem comprar legalmente. E uma delas é um órgão humano. Segundo a acusação, foi então que Daniel deixou de ser visto como pessoa e passou a ser visto como solução. Os médicos do Royal Free Hospital perceberam que havia algo errado. As respostas não batiam. A história parecia ensaiada. Daniel demonstrava não compreender plenamente o procedimento. Então, a cirurgia foi interrompida e cancelada. Mas o perigo não acabou. De volta ao apartamento, Daniel ouviu algo aterrorizante. Se o transplante não acontecesse em Londres, eles tentariam realizá-lo na Nigéria. Foi ali que ele decidiu fugir. Sem documentos, sem dinheiro, sem conhecer a cidade. Acabou dormindo 2 noites nas ruas, até entrar em uma delegacia
e mudar o rumo da própria história. Aqui precisamos fazer uma pausa para falar da lei da escravidão moderna, porque muita gente imagina escravidão como correntes, grades, sequestros. Mas a lei da escravidão moderna do Reino Unido, criada em 2015, reconhece algo muito mais complexo. Uma pessoa pode ser explorada mesmo sem estar acorrentada. Quando alguém é recrutado através de fraude, quando é manipulado, quando sua vulnerabilidade econômica é usada contra ele, quando perde o controle sobre suas próprias escolhas. Isso também pode ser escravidão. E foi exatamente por isso que este caso entrou para a história. Pela primeira vez, o Reino Unido aplicou essa legislação em um caso de tráfico humano para a remoção de órgãos. E aqui, gente, é impossível não pensar em Lock Every Door, aquele livro do Haile Segar, onde pessoas vulneráveis recebem uma oportunidade aparentemente perfeita. Um apartamento luxuoso, dinheiro fácil, uma vida melhor. Mas tudo aquilo era apenas uma armadilha, porque alguém poderoso precisava delas por razões muito diferentes das que eles imaginavam. O terror da história não está apenas nos crimes, está na lógica por trás deles. A ideia de que algumas vidas têm mais valor do que outras, de que pessoas pobres podem ser sacrificadas para preservar o conforto dos privilegiados. No romance, isso aparece de forma extrema. E no caso de Daniel, ainda bem, apareceu em um tribunal. Mas a pergunta é a mesma. Quando alguém passa a enxergar outra pessoa apenas pelo que pode retirar dela? À medida que a investigação avançava, a polícia descobriu que Daniel não era um caso isolado. Havia evidências de que outro transplante semelhante já havia ocorrido em 2021, um transplante realizado sob falsas informações. A alegação apresentada às autoridades era de que o doador e o receptor eram parentes, mas a investigação concluiu que isso não era verdade. No centro da operação estava o médico Obina Obeta. Ele teria atuado como intermediário entre as partes. Segundo o processo, era ele quem coordenava a busca por possíveis doadores. A polícia acreditava que o caso levaria anos para avançar. Os suspeitos estavam fora do país. Mas então surgiu uma oportunidade inesperada. Em junho de 2022, os investigadores receberam a informação de que Ike e sua esposa Beatriz estavam embarcando para Londres. Policiais foram mobilizados. Quando o avião pousou em Heathrow, o casal foi abordado e seus celulares apreendidos. O conteúdo encontrado nos aparelhos ajudou a desmontar toda a operação. Mensagens revelavam negociações, pagamentos, combinações e detalhes da tentativa de transplante. Um dos investigadores comparou a descoberta a encontrar um tesouro escondido. Cada conversa revelava novas peças do quebra-cabeça. O julgamento atraiu atenção internacional. E a defesa argumentou que não havia intenção de explorar Daniel. Mas o júri chegou a outra conclusão. Em março de 2023, os veredictos foram anunciados. Ike Ekweremadu foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão. Sua esposa Beatriz recebeu pena de 4 anos e 6 meses. Obina Obeta, o médico, foi condenado a 10 anos. E Sônia foi considerada inocente. O que mais me assusta nessa história não é o tráfico de órgãos, nem a queda de um senador poderoso, nem mesmo a conspiração internacional. O que mais me assusta é a lógica, porque ela aparece tanto na ficção quanto na realidade. Em Lock Every Door, jovens desaparecem porque seus corpos interessam a pessoas muito poderosas e ricas. No caso de Daniel, um jovem quase perdeu um rim porque seu corpo interessava a pessoas poderosas. Muda o cenário, muda o método, mas a pergunta continua a mesma. Em que momento o poder e o dinheiro fazem alguém acreditar que a própria vida vale mais do que a de qualquer outra pessoa?
porque é exatamente aí que começam algumas das histórias mais assustadoras que já contamos aqui no Enredei. E você? Acha que o desespero por salvar alguém pode levar pessoas comuns a cruzarem limites morais que jamais imaginariam atravessar? Conta para mim nos comentários. E vamos continuar investigando juntos no Enredei, porque entre a ficção e a realidade, às vezes, existe apenas uma página de distância. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar nessa história tão intensa e cheia de camadas. Nos próximos episódios, seguimos juntos explorando novos mistérios, personagens complexos e narrativas que desafiam a nossa percepção. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e sugestões. Sua participação é essencial para que o Enredei continue crescendo e trazendo conteúdos cada vez mais envolventes. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também ama uma boa história de suspense. Siga o podcast na sua plataforma favorita, ative as notificações e, se puder, avalie. Isso ajuda muito o projeto a alcançar mais pessoas. Obrigada por fazer parte do Enredei. Cuide-se e até a próxima história.